Fala galera, eu sou o Felipe Haguerrara e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Como é de praxe, antes de começar, você já curte e compartilha os conteúdos do Buzzer Beater nas redes sociais? Se não, corre lá que é muito da hora. Os endereços vão estar aí na descrição, mas também vai estar passando aqui rapidinho facebook.com ou med.com/buzzerbeaterbr. Facinho, só ir lá, tem coisa muito bacana. O vídeo de hoje é muito especial. É algo que significa bastante para nós, nanicos, que gostamos de basquete e gostamos de jogar basquete. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre os menores jogadores da história da NBA. Ou seja, os baixinhos que conseguiram entrar na liga e que de alguma forma conseguiram impactar dentro dela. Então é isso aí, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O basquete é um esporte apaixonante. Não importa a nossa altura, não importa o nosso nível de habilidade, a gente quer sempre dar uma midinha na quadra e jogar um pouco, porque quem quer só ficar vendo conteúdo, né? A gente quer ter a experiência real de bater a bola laranja. E apesar do esporte por si só ser considerado um esporte para gigantes, alguns anões conseguiram fazer o seu caminho até a NBA, a maior liga do mundo. Por isso, para esse vídeo, eu selecionei os 5 menores jogadores da história da NBA. Então chega de enrolação e vamos para a quinta posição. Então, em quinto lugar, o homem escolhido foi Louis Herman Klotz, também conhecido como Red Klotz. Ele foi um jogador lá dos primórdios das ligas principais americanas. Ele tinha 1,70 m de altura. Naquela época, na verdade, a média de altura era muito menor do que é hoje. Porém, 1,70 m ainda é considerado muito baixo mesmo para aquela época. Porém, Red Klotz conseguiu fazer o seu caminho até jogar na principal liga americana daquela época. A bem da verdade, ele só passou uma temporada na BAA. Porém, foi o bastante para colocar o nomezinho dele na história. Em 1947 e 1948, ele foi campeão pelo Baltimore Bullets. Outro fato bastante bacana de citar é que ele é o jogador mais baixo a ter ganho um anel da NBA. Ou seja, mesmo apesar da estatura baixa, Red Klotz conseguiu escrever o seu nome da história à sua própria maneira. Em quarto lugar, a gente tem outro jogador de 1,70 m. O cara em questão foi Wataru Misaka. O nome não engana, ele era oriental. Seus pais eram japoneses, porém ele é nascido nos Estados Unidos, na cidade de Ogden, em Utah. Para quem não sabe, mesmo os primeiros imigrantes japoneses e os seus descendentes que fugiram do Japão e foram tentar a vida na América, sofreu muita discriminação lá naquele começo dos anos 40, anos 50. Porém, Misaka conseguiu construir seu caminho até a Universidade de Utah. A bem da verdade, a primeira universidade em que Misaka estudou foi Weber State. Só que aí ele foi recrutado e foi para a Universidade de Utah. E logo na sua primeira temporada pela universidade, em 1943 e 1944, ele conseguiu levar sua universidade a ser campeã do torneio da NCAA. Sua carreira na BA não foi muito longínqua. Ele jogou apenas 3 jogos lá. Em 1947 e 1948, ele fez parte do elenco do New York Knicks. Porém, a sua presença na maior liga de basquete do mundo teve uma significância muito maior. Wataru Misaka foi o primeiro jogador não branco a participar da BAA. Depois desses 3 jogos, ele foi cortado no New York Knicks. Depois desse corte, o jogador asiático foi convidado a fazer parte do Harlem Globetrotters, porém, ele recusou essa oferta. Ele voltou para a Universidade de Utah para conseguir um diploma em engenharia. O motivo ele explicou. Ele disse que o salário de um rookie na BAA e o salário inicial de um engenheiro não eram muito diferentes, ou seja, ele queria uma segurança financeira. E vindo na nossa terceira posição, nós temos o deus de qualquer basqueteiro nanico ao redor do mundo. A altura dele tem algumas divergências. Alguns falam que é 1,70 m, outros falam que é 1,68 m. Mas o que importa mesmo é que ele era baixo para jogar basquete. E mesmo com a barreira da altura, ele conseguiu superar muitos jogadores muito mais altos do que ele. Isso mesmo, nós estamos falando do deus, Spud Webb. Foram 12 temporadas na NBA e ele conseguiu médias até bastante sólidas, 9,9 pontos por jogo, 5,3 assistências e 1,1 roubos de bola por jogo. O foco do seu jogo mesmo era lá na média distância e com infiltrações. Isso porque, apesar da altura, ele tinha uma habilidade atlética muito impressionante. E o que fez ele ser considerado por nós nanicos um deus foi a sua vitória no torneio de enterradas de 1986 da NBA. Ele é o jogador mais baixo da história a ter conquistado esse título. E a concorrência não foi pouca bosta não. Um dos adversários dele no torneio foi Dominique Wilkins, um dos maiores enterradores que a NBA já viu.
Um homem de 1,68 m, campeão do torneio de enterradas e com uma carreira tão sólida quanto ele teve na NBA, não tem como não considerar ele um dos melhores jogadores baixos da história da NBA. Na segunda colocação, nós temos o segundo jogador mais baixo da história da NBA. Ele não teve conquistas individuais ou coletivas tão significativas. Eu estou falando de Earl Boykins. E talvez nem tenha tido tanto destaque quanto Spud Webb para a história da liga. Porém, não deixa de ser notável o fato de um cara de 1,65 m ter conseguido jogar 13 temporadas na NBA. Ao longo desses 13 anos foram 8,9 pontos por jogo, e na sua melhor temporada na NBA ele conseguiu fazer 14,6 pontos por jogo. Semelhante a Spud Webb, ele não era um exímio chutador de 3 e nem era esse o foco do jogo dele. As suas principais jogadas estavam pautadas em infiltrações e em alguns chutes de média distância. Ou seja, apesar de muito baixo, Earl Boykins era um touro de forte. E foi muito importante também para nós jogadores baixinhos na NBA, e foi o jogador mais recente, mais baixo a jogar na liga. E finalmente a gente chega na nossa primeira colocação. Com incríveis 1,60 m de altura, o primeiro colocado e o jogador mais baixo da história da NBA é Muggsy Bogues. O nome está na cultura popular do basquete. Ele jogou entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000 e passou bastante tempo no Charlotte Hornets. Porém, talvez um dos fatos mais intrigantes seja a sua temporada de rookie. Não porque ele fez algo impressionante, mas porque naquela mesma temporada, pelo Washington Bullets, ele jogou ao lado do maior jogador da história da NBA, Manute Bol, que tinha 2,31 m. Porém, apesar da pequena altura, ele contribuía e muito para o time. Ele era um excelente passador. Na temporada 1989 e 1990, ele fez 10,7 assistências por jogo. Mais tarde, em 1993 e 1994, ele conseguiu um duplo-duplo de média, 10,8 pontos por jogo e 10,1 assistências. E o seu nome não está só escrito na história da NBA, na história do basquete e na cultura popular do basquete, não só porque ele era um jogador baixo que contribuía muito bem com seu time. Qualquer grande fã de basquete com certeza viu o filme Space Jam. Os alienígenas que desafiaram Michael Jordan e Pernalonga roubaram as habilidades de alguns jogadores da NBA, e dentre esses jogadores estava Muggsy Bogues. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da semana. Esses foram os jogadores que inspiram a nós baixinhos a continuar a tentar jogando basquete aí mesmo com vários gigantes à nossa frente. Tem algum outro baixinho que inspira vocês? Comenta aí na caixa de comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida no vídeo, porque ajuda o nosso canal a crescer e a levar muitos mais conteúdos bacanas para você. Então é isso aí. Falou, até mais!